Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aqui do canal São Paulo sobre Trilhos. Bem-vindos a mais um podcast no trecho. Dessa vez, podcast no trecho de número 36. Nossa 36ª edição. Dessa vez já conta com um pouco mais de conteúdo. Graças ao bom Deus, a semana foi um pouco mais movimentada, certo? Agradeço também principalmente as minhas boas e queridas fontes, sobretudo o blog Metrô CPTM, pela entrevista com o Clodoaldo Pelicioni, que rendeu uma boa pauta aqui. Lembrando, pessoal, todas as notícias aqui do podcast, elas têm link, certo? Poucas são fonte primária, a boa parte são produzidas por canais focados na área de mobilidade, ou até mesmo pelo site oficial das companhias. Então nunca deixe de visitar as fontes e prestigie o trabalho aí do pessoal que colabora com o desenvolvimento aí do desenvolvimento e com a informação aí do nosso sistema metroferroviário, certo? Recados rápidos? Bom, eu não tenho recados rápidos. Acho que o único recado rápido que eu tinha que dar era realmente esse aí de vocês consultarem as fontes, certo? Fora isso, vamos para as notícias. Muito bem, nossa primeira notícia de hoje é a seguinte: concurso para maquinista foi mais concorrido que prova da FUVEST. Bom, essa é a pauta que saiu não só nos jornais, como também no próprio site oficial da CPTM, né? Achei até estranho essa pauta ter saído, mas vamos aí para os dados, né? Afinal de contas, a prova para o famoso cargo de operador de circulação maquinista já ocorreu e tivemos aí bons dados, né? O concurso, no caso, né, em questão, ele foi julgado como mais concorrido que o próprio vestibular de medicina na USP, né? Uma vez que foram computadas 12.118 candidatos disputando aproximadamente 73 vagas, podendo aumentar eventualmente se houver ali necessidade. Uma média de 166 candidatos por vaga, né? A média no concurso de medicina da FUVEST, né? Que é a prova da USP, fica ali de 137 candidatos por vaga, ou seja, ali você tem ali uma concorrência muito maior, né? De qualquer forma, os dois são bem concorridos. A prova ela foi realizada no último domingo, dia 13 de maio, e muito em breve a RBO Concursos, que é a bancada organizadora, vai liberar ali as próximas convocações. Já foi liberado o gabarito geral das provas. Boa parte dos colegas que eu conheço foram bem, tiveram um desempenho muito bom. E, no caso, as próximas etapas do concurso serão a convocação para o exame psicotécnico, o exame médico e a eventual apresentação de documentação. Após todas as etapas, os candidatos aprovados já prestaram ali, já entraram na empresa, ficaram fazendo um curso para condução e no final do curso vão começar a conduzir as composições pelas linhas, né? Muito provavelmente pela linha 13, que é a que mais necessita ali de operadores qualificados. É importante ressaltar aqui, eu até achei estranha a notícia ter saído por conta de que esse não é o concurso mais concorrido que a CPTM teve. O concurso para agente operacional, ele teve, se não me engano, mais de 80 mil vagas, né? 80 mil vagas não, mais de 80 mil inscritos, e eram mais ou menos 90 vagas, então a chance ali era, sabe, bizarramente alta ali de candidatos por vaga, certo? Eram mais de 1.000 ali. 1.000 pessoas? Mais de 1.000 pessoas ali por vaga praticamente, né? Nessa faixa. Entretanto, também eu acho que é um pouco difícil ali você comparar um vestibular de medicina com um concurso público da CPTM, certo? O vestibular de medicina, ele, além de uma nota de corte, ele tem uma disputa e um estudo, sabe, a níveis que você tem que se dedicar integralmente durante meses para conseguir passar, né? Mesmo assim, é importante ressaltar esse dado da concorrência dos concursos da CPTM para vocês terem uma noção
de como a gente está aí no mercado de trabalho. Não creio que a posição maquinista ela seja tão desejada pelo público, mas que de fato o salário do cargo, que é de 3.500 mais ou menos, é bom, isso é inegável. Mas no geral, a profissão maquinista é uma profissão que é excelente. Você trabalha praticamente você ali isolado, numa cabine com ar-condicionado. Claro, tem que seguir os procedimentos operacionais, mas no geral, creio que seja uma profissão bem tranquila, né? Se depender aí da companhia, a qualidade do serviço só tende a melhorar com a entrada das novas composições. Mas tá aí, concurso para maquinista na CPTM foi mais concorrido que prova na FUVEST. Certo, então nossa próxima notícia é a seguinte: Pelicione se posiciona em relação ao processo dos trens da linha 5 Lilás. Certo? Vou aqui passar então para vocês uma resenha que eu fiz de uma entrevista feita pelo blog Metrô CPTM. Dê todos os créditos a eles pela entrevista. Confira um link na descrição para vocês verem ali de maneira integral os registros que foram realizados, certo? Foi uma entrevista bastante interessante que foi realizada e é notável você ver que a situação da linha 5 ela está caminhando ali no mais ou menos, né? Nesse caso, nessa primeira parte, então, a gente vai ver um pouco do posicionamento do secretário de Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelicione, em relação ao processo, né, ao qual ele está sendo réu, né, em relação à improbidade administrativa, né, devido à compra dos trens da linha 5 Lilás. Certo? Temos aqui vários pontos a destacar. Um dos pontos que o secretário joga aqui é que a suspensão do contrato geraria despesas ao errar, ou seja, geraria despesas à administração pública, certo? Um dos pontos atacados pelo promotor foi de que os trens não deveriam ter sido comprados por causa que eles ficariam subutilizados, certo? Eles ficaram ali alguns anos parados, eles chegaram em 2013, ficaram parados e só em 2017, ano passado, que eles começaram a rodar. Houve também a questão do vandalismo, se não me engano, ano passado, ano retrasado, houve uma pichação contra alguns trens. De acordo com o secretário, é um problema que no geral é normal em qualquer parte do mundo, né? Mesmo assim, poderia ter sido ali feito um reforço na segurança dos pátios, né? Porque para pichar um trem você tem que ter pelo menos um tempo, o cara não chega lá e coloca um adesivão ali, né? Discussões fortes com a Bombardier para implantar o CBTC no ano passado, assim dando a utilidade à Frota P. Um dos motivos também da Frota P não estar operando desde a sua entrega oficial, desde o TLI, que é o termo de liberação industrial, foi o fato do sistema de controle de trem CBTC não estar ativo na linha 5. Os trens da Frota P eles só vêm apenas com um sistema de sinalização CBTC embarcado. Portanto, era impossível você deixar os trens... Eles conseguiam rodar nas linhas normalmente, só que eles não tinham você não tinha um controle do trem, né? Você teria que operá-lo em manual. Isso seria totalmente prejudicial e inutilizaria o trem, por assim dizer. Então, houve discussões com a Bombardier, ela estava atrasando o pessoal, a comitiva da Secretaria de Transportes foi até os Estados Unidos para conversar com eles e essa conversa resultou na implantação acelerada do CBTC, assim dando utilidade à Frota P. Um dos pontos que também o Pelicione ele deixa ali bastante evidente a sua indignação, diríamos assim, é sobre a acusação do promotor de que a bitola dos trens da linha 5 seriam diferentes dos dos outros trens, né? Ele aqui comenta o negócio mais assombroso que surgiu nesse episódio, né? De fato, o promotor ele soltou uma bola muito fora, né? Uma bola mais do que fora. Ele acusou ali o metrô de ter comprado trens com bitola diferente. A bitola, para quem não sabe, é um termo técnico para a distância interna entre os trilhos, ou seja, a distância dos rodeiros, né, entre as rodas do trem.
o padrão que o metrô utiliza, que o metrô e a CPTM utilizam, é de 1,60 m, que é que é a chamada bitola larga. Os trens da linha 5, eles usam uma bitola diferenciada, é chamada bitola standard, ou bitola internacional, que é a bitola de 1,435 m, né, milímetros. Essa bitola, chamada internacional, ela é padrão, no caso aqui na linha 5 e na linha 4 na amarela. Eventualmente poderá ser padrão em outras linhas, uma vez que até mesmo o custo de fabricação dos trens diminui por conta que é um projeto, né, a bitola ali menor, faz parte de um escopo padrão para várias empresas. Certo? E ele acusou que a bitola da linha era diferente, que os trens da JP não poderiam se integrar com as outras linhas. E de fato, a linha 5 ela não se integra com nenhuma linha. Então, no caso, o nosso querido promotor ele comeu uma bola tremenda, né? Dando aí praticamente mais uma visão de que ele não entende nada de transporte público, né? É ressaltado que também não houve gastos adicionais com os trens, nem com manutenção, nem com aditamentos, nada, né? Um dos pontos atacados pelo promotor foi que houve prejuízo ao erário, à administração pública. Entretanto, não houve esse desperdício de dinheiro, uma vez que foi feito um acordo para deixar os trens estacionados até o TLI ser emitido. Ok? O contrato do CBTC ele também será mantido aqui. No caso, aí a gente já fala mais da parte da Bombardier, né? Passamos dos casos dos trens e entramos nos casos referentes a contratos, né, com a linha 5 Lilás, né, que também impactam, né, na questão da operacionalização das linhas e até mesmo os testes com os trens. A Bombardier, a empresa canadense que opera tanto no setor aeroviário quanto ferroviário, ela é responsável pela implementação da sinalização CBTC e das portas de plataforma, né? Só que nós vimos que a sinalização ela está avançando a passos lentos, mas está avançando e isso propicia claramente o avanço da linha, é essencial. Portanto, o metrô vai manter. Entretanto, de acordo com o próprio secretário, em relação às portas de plataforma, é possível, não sei em qual grau de possibilidade, que o contrato referente às portas de plataforma seja rescindido, devido aos atrasos constantes e às multas que vêm sendo aplicadas consecutivamente. A Bombardier está praticamente pagando para poder fazer a obra, né? E isso, no final, a longo prazo, pode acarretar numa rescisão de contrato e uma relicitação do projeto das PSDs, que são instrumentos de segurança essenciais para você poder propor ali um conforto para o usuário, evitando transtornos, né? Uma vez que você vai isolar as vias dos usuários, né? Passando aqui então para os próximos temas, né? Sobre a grande mídia ela dificulta aí um diálogo também em relação às explicações, né? Geralmente, o que eu falo pro grande mídia? TV e rádio, geralmente, né? Rádio talvez nem tanto, que o pessoal não tá nem ouvindo rádio, mas a TV, por exemplo, ela não dá ali um espaço muito grande, jornais também não dão um espaço muito grande para esclarecimentos da população, entre outras coisas. Geralmente só quem fica sabendo por dentro mesmo da situação são aqueles como eu, ou como vocês ouvintes, que procuram saber as informações corretas, né? Como eu digo, é muito melhor você ter um entendimento de um especialista do que de um meio midiático grande, né? Às vezes o tamanho não é qualidade, então fiquem espertos com isso, certo? Então a grande mídia aí não tem dado muita chance para explicações, plantando na cabeça dos usuários muitas vezes inverdades, né? Apenas para acusar ou talvez promover algum interesse próprio. Mas no final das contas, né? A acusação ali, ela continua prosseguindo. Não só o secretário foi acusado, como o presidente do metrô, o Paulo Menezes, ele foi acusado também nesse esquema, né? Sendo que eles não assinaram absolutamente nenhum
contrato, né, em relação à linha 5, mas um dos pontos atacados também pelo promotor foi de que o secretário e o presidente do metrô deveriam ter paralisado essa contratação, né? Aqui ele solta uma nota também, se tivesse feito daquele jeito, aí sim teria prejuízo ao errar, ou seja, a administração pública. Ele comenta em relação ao fato de que o promotor disse que a paralisação do contrato evitaria o prejuízo ao Estado, mas é justamente ao contrário. Se você tivesse parado o processo licitatório, o processo de construção da frota P, você traria mais prejuízo ao Estado. Tanto que quando o Clodoaldo ele assumiu a gestão dele, há 4 anos atrás, boa parte da frota P já estava construída, né? São 26 trens, estavam ali cerca de 21 já prontos, então não tinha mais o que fazer, né? E no final aqui, só para lançar ali no final a cartada, que certamente aí sim comprova a... Não sei se má fé ou ignorância completa do promotor, mas aquela alegação de que ele diz que ali não leva nada ao lugar nenhum, né? O Clodoaldo ele solta uma informação que eu acho até importante ressaltar. Com a operação comercial de eucaliptos, o fluxo de usuários da linha 5 aumentou em 50 mil pessoas dia. E você vê um cara falando que a linha 5 leva do nada a lugar nenhum, você fica meio em dúvida sobre as acusações desse tipo de promotor. Será que esse promotor tem algum vínculo político com algum partido específico? Será que ele age de má fé? Ou será que é ignorância mesmo? A gente não sabe exatamente o que esse cara quer. O que de fato está acontecendo é que essas acusações, elas em boa parte são totalmente infundadas, contêm erros básicos na lógica de construção ali das acusações e certamente, se averiguadas por pessoas e profissionais competentes que entendam da área de transportes, com certeza essas acusações serão derrubadas, né? E é claro, eu acho que até entraria aí uma contração contra esse promotor por proferir tamanha besteira, né, em relação ao sistema. Prova de que ele, de fato, desconhece plenamente tudo do que ele diz, né, e de tudo que ele acusa. É princípio básico você conhecer algo antes de acusar, né? Mas enfim, essa primeira pauta aí durou cerca de 11 minutos. A defesa ali, os esclarecimentos do secretário de Transportes em relação ao processo que ele é réu, ele e mais uma galera toda ali da cúpula, em relação à aquisição da frota P do metrô. Pois bem, então vamos para a nossa terceira nota aqui, continuando as pautas de entrevista, agora discutindo um pouco mais os temas gerais, né? Secretário da Panorama Geral das Obras Metroferroviárias. Então, vamos aí dar um geralzão em relação a tudo. Começando então com a linha 6 laranja do metrô de Brasilândia a São Joaquim está paralisada e atualmente em processo de caducidade, ou seja, rescisão de contrato. Infelizmente, o pessoal ali da linha 6 não conseguiu cumprir com sua parte no projeto e ações tiveram que ser tomadas, certo? Um dos pontos aqui que são evidenciados é que o modelo de PPP da linha 6, ele por si só não é um modelo ruim, não é um modelo que dá errado. Entretanto, as empresas envolvidas foram as responsáveis por esse fracasso porque não conseguiram financiamento junto ao BNDES. O que ocorreu de fato foi que as empresas envolvidas, eu ia falar cartel agora, o consórcio envolvido estava com o nome sujo na Lava Jato, devido à Lava Jato, e por isso não obteve os empréstimos para dar continuidade à obra, que parou ali em cerca de 15% dos trabalhos executados. Certo? Agora, existe um estudo para a implementação de uma PPP, de uma parceria público-privada em modelo parcial. O metrô ficaria responsável pela construção de toda a infraestrutura, ou seja, obras, as estações propriamente ditas, e a concessionária
executaria a compra dos trens e dos sistemas, no caso, né, dos trens, do sistema CBTC, que seja, né, seria o mesmo esquema feito ali com a linha 4 do metrô. Passando aqui para a questão dos monotrilhos, existe chance dos monotrilhos serem um modal para linhas futuras, além da 15, 17 e 18, né? Talvez a gente possa ter mais linhas de monotrilho no futuro. Ele comenta que a linha 15 é de fato o grande teste para verificar se o monotrilho foi uma decisão correta, certo? O monotrilho é uma linha ali, a gente tem 3 monotrilhos em tese em São Paulo que já estão definidos. Linha 15 Prata, de Vila Prudente a São Mateus, expansão futura até Cidade Tiradentes e até Ipiranga. A linha 17 Ouro, que vai ali do Morumbi até o aeroporto de Congonhas, expansão ao sul, indo para Jabaquara e ao norte até São Paulo Morumbi. E a linha 18, que nem saiu ainda do papel, né? Tá só em projeto, tá licitada com a PPP certa, né? A Vinha ABC, que é a responsável pelas obras, que sai ali do tamanho do ATI e desce até a região de São Bernardo do Campo. São essas 3 linhas, talvez linhas futuras possam vir a ser implementadas, entretanto a linha 15 vai ser o grande teste. A entrega da estação Jardim Planalto possivelmente ocorrerá no mês de julho, certo? Mês de número 7. Enquanto as demais estações, no caso a gente fala de Fazenda da Juta, Sapopemba e São Mateus, elas vão correr só lá para setembro, né? É razoável que ocorra essa entrega mais tarde, porque as estações ainda não estão estruturalmente prontas. A entrega das estações das 4 primeiras, que no caso foram São Lucas, Camila Haddad, Vila Tolstói e Vila União, elas foram entregues incompletas, ainda tem obra lá ainda, né? Mas muito em breve elas serão entregues. Outro tema que também entrou na pauta da entrevista foi sobre uma possível, né, uma discussão sobre a união da autoridade metropolitana, a unificação das empresas, né? No exterior, né, foi citado Madrid e Paris, o sistema de transportes ele é unificado, não existe várias empresas como aqui no Brasil. A gente tem a MTU, a CPTM, o metrô, a SP Trans, as empresas municipais. No exterior, grande parte é comandado por uma única empresa, ela gerencia todos os sistemas ali nas regiões de influência dela. E tem-se ali uma discussão ainda, talvez uma proto-discussão, para acontecer a mesma coisa aqui em São Paulo também, né? O objetivo, como já bem disse, é unir todos os municípios da metrópole sobre um único sistema integrado, né? Essa discussão tem sido debatida tanto em âmbito municipal, para você promover agora travou. Tem a municipalização, enfim, você vai retirar do controle do município o controle do sistema de ônibus, né? Eu ia tentar repetir a palavra, mas não vou conseguir, né? Municipalização, desmunicipalização, seria esse o termo, né? Só que travou, infelizmente. E unir aí todos os municípios sobre essa égide, essa única empresa que comandaria tudo. E o âmbito estadual também, já que envolveria o metrô e a CPTM. Muito provavelmente a empresa cotada para ser a controladora geral de todos os sistemas seria a MTU, da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. MTU, que é velha já, né? Ela foi inaugurada, acho que um pouquinho depois do metrô, se não me engano, né? Ela usou por boa parte a logo do metrô, né? Em certo momento, mas a MTU é bem cotada, já tem a controle dos transportes sobre pneus, tem um setor para controle de transporte sobre trilhos, agora que ela tem imposta ali o VLT em Santos. Então pode ser que ela seja cotada para ser uma empresa que venha fazer ali o gerenciamento de transportes na metrópole paulista, certo?
Outro ponto também que foi discutido foi sobre a expansão do metrô. Ele ressalta que o metrô ele deverá, né, no caso, as linhas prioritárias, elas deverão ser expandidas para regiões com grande adensamento populacional. Então, a gente vai esperar mais linhas ali no centro das cidades e não tanto nas conurbações, né, ali na região de periferia. A priori ali, a prioridade é realmente sanar os problemas de tráfego nas regiões com maior índice de pessoas por metro quadrado. Se é que a gente pode usar ali esse termo, né? Pauta também discutida sobre o comércio ambulante dos trens e estações, que é realmente um mal que anda afligindo o sistema, sobretudo na CPTM. A gente tem exemplos como a linha 8 Diamante, que praticamente são infestadas. Você confunde os passageiros com os ambulantes naquela linha. E ele fala, né, que de fato é constatado aí visivelmente por todos que a boa parte desse problema dos ambulantes decorre da crise econômica. Infelizmente a crise do emprego ela se intensificou ao longo dos meses, dos anos, né? E fez com que o comércio informal se tornasse uma alternativa. Se bem que em certas ocasiões o comércio informal é realmente uma profissão, tendo em vista que alguns ambulantes conseguem lucrar com esse tipo de atividade. Passando para a próxima pauta, sobre os subsídios, né? Colocado aqui pontos financeiros, né? Sobre se os subsídios eles seriam a longo prazo um malefício ao sistema, né? E é notado aqui que o sistema, né? Se você parar para pensar sem as gratuidades e descontos, né? Sem as gratuidades e descontos. O sistema ele arrecada cerca de 8,5 bilhões de reais. Entretanto, ele necessita de um aporte do Estado, ou seja, um dinheiro extra, de cerca de 2,3 bilhões de reais, para que o sistema não feche no vermelho, para que você dê condições do sistema operar plenamente. Ele também ressalta que em outros países do mundo, aqui no caso, o nosso subsídio está na faixa dos 20%, né, 20% da tarifa ali, nossa, é subsidiada. Em sistemas como o sistema madrinhenho, né, o sistema lá em Madrid, o aporte chega a ser mais da metade, ou seja, o Estado ele paga praticamente mais da metade das passagens ali para manter o sistema funcionando. Certo? E que diz também que, no caso, para as empresas privadas, as tarifas de compensação, elas cobrem o subsídio, ou seja, a tarifa de compensação é propriamente dito o subsídio das empresas privadas, né? Afinal de contas, elas devem ter ali sustentabilidade financeira, né? A empresa privada não pegaria uma linha por causa do bem-estar social, elas precisam lucrar ao mesmo tempo que oferecem um serviço de qualidade. Outro ponto também, né, que é denotado que as tarifas de transporte público elas necessitam de ser atualizadas de maneira constante e regular, para evitar casos absurdos como aconteceu essa semana, se não foi essa semana, foi semana passada, na CBTU. A CBTU em algumas de suas linhas, elas tiveram um aumento de tarifa de mais de... Acho que saiu de 50 centavos para 4, 3 e pouco ali nessa faixa. A CBTU estava com a passagem dela congelada há 15 anos. Era uma passagem barata, mas o sistema se tornava totalmente deficitário. Algo que não é bom para ela, que já também não tem boa reputação, né? Diga-se de passagem. Pelo menos para mim, a CBTU deveria ser extinta. O negocinho ruim, hein? Meu Deus. Enfim. Prosseguindo aqui então, falamos com subsídios, falamos da CBTU, das tarifas congeladas. Sobre bilhetagem também é uma coisa muito importante, né? Os projetos com QR Code que a CPTM estava promovendo há um tempo atrás foram suspensos. Não se tem nota sobre isso, por que foi suspenso, se era inviável ou não, mas enfim. O sistema de QR Code seria útil, porque ele evitaria ali a impressão dos Edmonsons. Os bilhetes Edmonson eles são impressos exclusivamente pela Casa da Moeda, então você tem todo um trajeto diferenciado até chegar lá,
né? Até chegar o bilhete do metrô até o usuário. É uma coisa bem complexa. Vem até em carro forte, para vocês terem noção, né? Isso evitaria aí esse gasto aí com o Edmondson, certo? O sistema de bilhete único, que também é altamente obsoleto e fraudado. Alguns dias desses aí foram pegos ali alguns fraudadores de bilhete único, foram apreendidos vários bilhetes e uma quantia relativamente grande em dinheiro, não vou lembrar quanto foi, mas foi apreendido. Isso na região do Itaim Paulista, lá na linha 12, né? Já vi cambista em estações, né, em terminais de ônibus, em vários lugares, né? Realmente é uma situação lastimável, né? Triste. Pessoas acabam comprando passagem mais barato, mas ela não sabe que essa passagem mais barata que ela compra não vai para lugar nenhum, né? Aí depois reclama que o sistema não tá tendo a qualidade que ela quer. Ela frauda o sistema. Vai querer, não tem por que você cobrar qualidade fazendo uma coisa dessas. Enfim. Uma das principais iniciativas seria conceder o sistema de bilhete único como um todo para a iniciativa privada. Ela, por sua vez, faria melhorias tecnológicas em todo o sistema de bilhete único, evitando assim, como um todo, as fraudes, né? Assim como acontece no Bom, o cartão Bom, um cartão mais recente, que possui aí um sistema antifraude relativamente bom, né? Pois bem, voltamos aqui após uma breve interrupção. Estávamos falando sobre o sistema do cartão Bom que não registra fraudes, né? Por ser mais moderno. Em relação também à bilhetagem, cerca de 24% dos usuários são pagantes em dinheiro na CPTM. Esse número é um pouco menor no metrô, que registra aí cerca de 18% de pagantes em dinheiro, ou seja, aqueles que compram os bilhetes. Em alguns casos, a profissão do bilheteiro é importante, faz diferença, mas em outras situações, você quer a passagem que o bilheteiro vende, paga o salário dele, né? Os bilheteiros, lembrando, eles são profissionais, eles são agentes de estação que revezam ali. Um dia fica na operação, outro dia fica na bilheteria, né? Para você poder manter ali tudo no ciclo, né? Rotina de operação. Voltando ao foco da notícia, sobre a linha 5 Lilás, concessões e muitas coisas. A reforma da estação Santa Amaro, que é uma das principais atribuições da concessionária no projeto de concessão da linha, né? Terá aí seu projeto, no caso no papel, realizado até outubro do ano de 2019, enquanto as obras deverão ser concluídas até o mês de outubro do ano de 2021. Essas obras contemplam ali expansão das plataformas de Santa Amaro e ampliação da transferência entre a linha 5 e a linha 9, que atualmente é uma coisa torturante, é uma verdadeira marcha dos pinguins. Se você acha a integração da linha 4 complicada, a da linha 5 é pior. É um corredorzinho da linha 4 pela metade, então é terrível, né? Realmente muito apertado ali, horário de pico. Mesmo sem ser horário de pico, é uma coisa complicada passar por ali, né? Tanto para quem vai, tanto para quem vem, né? Continua sendo, sim, uma situação bem difícil de se lidar. Passando ali para os próximos temas ali, certo? Continuando na linha 5, né? Mais estações. No caso, a gente tem ainda as outras estações da linha 5 para serem entregues. São elas ACD Servidor, Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chacaraclabim. Elas são previstas para serem entregues no mês de julho e Campo Belo para o final do ano, certo? Linha 15 Prata é o próximo tema. Na linha 15 Prata nós temos em evidência a PPP, Parceria Público-Privada, para a concessão da linha 15 Prata. Será feito um roadshow na Bélgica para atrair investidores estrangeiros, e também será feito o mesmo esquema de apresentação da linha aqui no Brasil para incentivar os operadores nacionais, né? O sindicato essa hora já deve estar falando que é um jogo de cartas marcadas e que a CCR vai ganhar. Não importa quem vai ganhar, se fizer um bom trabalho é o que importa.
Linha 2 verde, famosa linha 2. O processo ali, né? Os contratos estão sendo revisados para garantir redução de custos nas obras. Então a gente vai ver ali bastante coisa mudando, né? Muita coisa ali sendo alterada para que a gente possa ter uma economia em relação à linha 2 verde. E a gente já está vendo aí boa parte dos terrenos serem desapropriados e já alguns deles com guarda patrimonial para evitar que eles sejam alvos de invasão ou de vandalismo, como vinha ocorrendo em alguns terrenos anos atrás. Linha 17 ouro, passando aqui, ainda falta um bocado ainda para terminar, hein? Não termina não, a entrevista com o Policione rendeu. Um novo cronograma para as obras está sendo elaborado, junto com a construtora da linha 17, né? As construtoras. E caso o cronograma ele não saia ali do papel, as ações judiciais continuarão sendo tomadas. A gente estava com aquele imbróglio da linha 5, da linha 17, né? Que não está parada, de acordo com o secretário, tem cerca de 1.000 operários na linha trabalhando. Entretanto, esse número deveria ser um pouco maior, tendo em vista que são várias estações ali a ser construídas. Sobre a ação judicial com a linha 17, eu já comentei ela, porque as construtoras elas meio que pararam de fazer a obra, né? Estão entrando em um processo contra o metrô por conta dos lotes 2 e 3 que não foram continuados, né? Serão feitos futuramente. E as empresas ali elas acabaram se frustrando com um cenário não tão vantajoso no futuro. Entretanto, veremos aí como sairá vai sair essa retomada de obras. Espero que a linha 17 tenha um cronograma racional, né? Para que seja entregue de maneira rápida, mas também que não seja entregue incompleto. Vai ficar para a gestão futura esse drama aí, esse pepino da linha 17 ouro. Sobre o túnel de integração entre as estações Paulista e Consolação, nós temos aqui o projeto já está sendo elaborado, a licitação vai ficar ali para 2019, muito provavelmente para 2019. É uma obra que é necessária a integração ali entre a linha verde do metrô e a linha 4 da Via 4. É um dos lugares mais tumultuados para se fazer transferência, uma das baldeações mais chatinhas assim, de se fazer. Tanto para ir quanto para voltar. Eu acho que para voltar é pior, que você tem que subir ali, realmente complica. Vira uma marcha dos pinguins ali, como foi nomeado por acho que pelo governador, se não me engano, pelo Serra, que ele deu essa nomenclatura de marcha dos pinguins, porque realmente é terrível ali aquela integração entre a 2 e a 4. Vamos passar então para os investimentos futuros, certo? Investimentos futuros, nós temos o seguinte aqui, deixa eu selecionar aqui, isso, perfeito. O futuro da linha 4 até Taboão da Serra ainda é incerto. A gente mal tá dando conta de entregar São Paulo, Morumbi e Vila Sônia. Então, provavelmente quando as duas últimas estações forem entregues, a gente começa a ver ali alguma movimentação em relação à entrega, né, a projetos das estações de Vila Sônia e de além de Vila Sônia, né, até Taboão da Serra, que aí sim terminaria a linha na sua terceira fase, que aí seria mesmo o grosso da linha 4, que seria realmente a função prioritária para a qual ela foi criada, né. Sobre as linhas 19 Celeste e 20 Rosa, né, linha 19 que liga a região de Moema até Guarulhos e a linha 20 de Lapa até também a região de Moema. Elas ficarão para um futuro um pouco mais distante, não são prioridades. A primeira prioridade do governo em relação à construção de novas linhas vai ficar com a construção da linha 6 laranja, que é de fato, né, ela estava sendo construída e ela necessita sair ali, portanto ela se torna prioridade do governo nesse quesito. E em segundo plano, né, nós temos as expansões da linha 2 verde e 18 bronze, que muito em breve vai ganhar ali o seu investimento, né. Sobre esse mesmo tema, sobre o investimento da linha 18 bronze, o governo está abrindo ali, né, está conversando com a Lesp para ver se eles aprovam o aumento das opções de financiamento da linha
18 para garantir empréstimo junto a entidades privadas. Vamos passar então para o próximo tema aqui. Concessão das linhas 8 e 9, certo? Os estudos já estão sendo finalizados por parte da Secretaria, já estão finalizados por parte da Secretaria. Cabe ao governo de São Paulo a decisão para o prosseguimento das ações, no caso, as audiências públicas. Entre os vários benefícios dessa concessão estão a possibilidade de tornar todas as estações da linha 8 Diamante acessíveis. Essas da linha 9 já são mais modernas, boa parte delas já tem acessibilidade pela própria construção delas. Entre os outros benefícios da concessão seriam os investimentos no sistema de energia elétrica e a implantação do sistema de controle de trem CBTC, propiciando aí viagens mais rápidas e com maior regularidade. Até o fim do ano, as obras serão totalmente retomadas no trecho ali entre Grajaú e Varginha, que está sendo remodelado para atender muito em breve a população do extremo sul de São Paulo. Sobre a entrega de novas composições, nós temos aqui, ainda para o mês de maio, a entrega de mais 2 composições ali, não sei se vai ser provavelmente uma para a linha 7 e uma para a linha 11, possivelmente, e a entrega de 3 a 4 trens por mês até o fim do ano. Eu aí já duvido um pouco em relação a isso, né? Mas se eles se garantem, não tem problema, vai fundo, que se com 3, 4 trens por mês, eles talvez consigam entregar tudo. Mas eu ainda acho que vai ficar sobrando trem para o ano que vem. Sobre a entrega dos trens chineses, série 2500, eles serão entregues a partir do fim de 2019 até ali o comecinho de 2020. São 8, enquanto isso, os 8 trens, serão deslocados 8 trens série 9500 que farão a operação na linha 13 Jade, certo? Os trens chineses também são 8 trens que virão de lá, da CRRC, que fez a parceria ali entre a Temoinsa e a nossa querida Sifang, certo? E sobre a diminuição dos headways, né? Depende das implementações no sistema de energia elétrica, manutenção e implementação de subestações para dar conta ali dos trens. Os trens novos são trens gastões e precisam de energia a mais, além das cautelas nas vias, né, que serão sanadas com novos contratos de manutenção nas linhas em que forem necessários reparos. Por último, para finalizar essa pauta, sobre os mapas desatualizados em trens, a gente tem mapa em trem que, se duvidar, bate ali 2009 para trás, certo? E em estações também, muito possivelmente um novo lote de mapas sendo produzido, né? Eu cheguei a verificar, acho que são de mais de 200 mil unidades de mapa. Eles serão confeccionados tanto para o metrô, tanto para a CPTM, estamparão ali os trens do metrô, CPTM, estações, enfim. Tudo para que o usuário ali tenha uma melhor maneira de se localizar e não confunda, porque às vezes o mapa tá marcando ali que a linha 5 tá em Santa Amaro, e em Santa Amaro não, em Largo 13, aí você tem extensão operacional Itapevi Amador Bueno em Bitola Métrica, você tem... Chega até uns mapas que ainda constam, por exemplo, linha 2 em terminal em Ana Rosa, sabe? É umas coisas que é absurdo, de tão obsoleto que é. Mas enfim, muito em breve todos os trens passarão a ter mapas atualizados, até porque com o término da linha 15 prata, da linha 15 prata, da linha 5 lilás, a gente vai ter a rede, digamos, estruturada, né? Não sei se a gente vai ter a linha 17 ali implementada, mas eventualmente a linha 15 ali prontinha, né? A linha 5 pronta também, boa parte do projeto está realizado, e aí sim dá para padronizar tudo de uma vez. Então foi isso, essa pauta aqui ficou com 26 minutos de duração, foi bem grande e sem parar. A bateria do meu celular tá quase acabando aqui, né? E a garganta também não parar de falar. Mas ainda tem mais uma última notícia que eu vou falar aqui adiante. Pois bem, para a nossa última notícia, então, temos o seguinte: trem mais antigo da CPTM será aposentado. Isso mesmo, o fim da série 1100 está mais
próximo do que nunca, caros ouvintes. Essa série de trens que marcou inúmeras gerações em breve será desativada para todo um sempre. Não sabemos qual vai ser seu destino após a desativação. Muito provavelmente o corte, mas enfim, reviravoltas podem acontecer. Depois de mais de 60 anos prestando serviços, os trens série 1100 será baixado. Ele é até então, né, um dos únicos trens Bud originais em operação, certo? Acho que, se duvidar, é o único Bud original em operação. Eu não vou lembrar se as litorinas de Curitiba elas são originais Bud, mas pelo menos o série 101 ele foi um trem original da Bud. Foi construído no ano de 1956 lá nos Estados Unidos, né? Veio para o Brasil em 57, onde começou a operar. No contexto da sua vinda ao Brasil, ele começou a substituir a tração a vapor pela tração elétrica, que havia sido implantada pouco tempo ali pela Estrada de Ferro Santos Jundiaí. Além do fato de que ele foi o primeiro TUE, triunidade, elétrico de aço inoxidável do Brasil. Então já veio com um nível de conforto, um padrão totalmente diferenciado do que se via na época. E passou bons anos operando até que em 1997, já na gestão CPTM, ele passou por uma série de reformas, certo? Se transformando no antigo Série 101 para o atual Série 1100. Ganhou uma reforma ali no salão e ganhou uma máscara que deixou de ser em aço inox e passou a ser de fibra de vidro, né? Além da ampliação da cabine do maquinista, que anteriormente era segregada, assim como era no finado Frota A do metrô. Atualmente, só existe uma unidade em operação e a cada dia que passa a força para que ela seja desativada continua sendo maior, ainda mais com as constantes entregas de trens da série 9500, que será a frota padrão da linha 7 Rubi. Entretanto, aí, tendo em vista tanta baixa, tanta desativação, a CPTM ela atendeu aí a solicitações de várias pessoas, muitos deles entusiastas pela ferrovia, e ela vai realizar sim um evento de despedida semelhante ao que aconteceu com o Frota A do metrô, né? A gente não tem ainda muitos detalhes sobre como vai acontecer esse trajeto. A possibilidade é que esse evento ele ocorra no trecho entre Luz e Jundiaí. Propuseram um trecho entre Rio Grande da Serra e Jundiaí, entre Paranapiacaba e Jundiaí, fazendo um trajeto completo, só que devido a restrições operacionais é totalmente inviável, né? A própria operação, a direção da CPTM, ela não queria fazer o evento, mas tendo em vista a demanda dos usuários, né? A demanda, no caso dos entusiastas, foi aberta uma exceção à regra, né? A CPTM ela vinha organizando junto a algumas pessoas, inclusive eu aqui do São Paulo Sobre Trilhos, reuniões e discussões a respeito de como vai ser realizado o evento, né, em relação à definição de datas e também a definição de algumas ações extra, para que o evento não seja somente uma viagem de trem, mas que seja uma coisa um pouco maior, incluindo ali fotografias, exposições, enfim, né. Tudo está indo num processo primário de discussão, muita coisa já foi feita, a reunião em questão em que eu participei foi bem produtiva e foi sinalizado que haverá sim a tal homenagem. Entretanto, como já bem mencionei, sem muitos detalhes, pois tudo deve ser confirmado com a diretoria de operação e passar pela vala presidência, né? Presidência essa que não é ruim, ela é muito boa, tem um nível de gestão bom, mas na questão histórica ela realmente deixa um pouco a desejar, né? Não vejo assim tanto apreço, tanta valorização à história da ferrovia por parte da administração atual da companhia. Entretanto, né, porém, nós vemos aí que o setor de marketing tem
conseguido muitos avanços em relação ao evento de despedida do Série 1100. Sobre preservação, não temos aí boas notícias. Existem interessados? Existem interessados no processo de preservação do 1100. Né? Entretanto, não dá para saber qual é o avanço do processo. E eu me contactei com algumas pessoas, a qual eu conheço, que tem influência na área de preservação, que certamente vai ter ali em mãos uma futura BPF, né? Não diria, não questão de vai assumir uma BPF, mas da própria associação ser, sabe, de nível altíssimo ali, e ter um respeito profundo pela preservação, vai estar no mesmo nível da BPF praticamente, em questão de material. Eles com certeza talvez possam fazer alguma coisa. Só estamos esperando aí confirmações de terceiros para ver se pelo menos uma unidade vai ser preservada ou não. Enquanto isso, né, os trens eles serão deixados em Jundiaí, onde infelizmente, devido à falta ali da segurança, muitas pessoas, principalmente cambistas, vendedores de aço, até mesmo moradores de rua, pegam as peças e vendem, né? Limpam o trem inteiro, só deixando apenas a carcaça de inox que realmente não tem como ser retirada, a não ser por equipamentos ali, solda, enfim, um monte de coisa. Ou até no maçarico, né? Solda é o processo reverso. Enfim, essa é a nota. 1100 logo se despedirá das ferrovias paulistas, ficando apenas em nossas memórias. Enquanto isso, vamos ficar no aguardo e, excepcionalmente, qualquer informação em relação a um possível evento do 1100, eu farei uma divulgação prévia no canal, independente do podcast, certo? Então é isso aí, 1100 a caminho do seu fim. Pois bem, para quem pensava que acabou não sendo a última notícia do podcast. Agradecimentos aí a Lucas Souza, do canal Lucas Souza, o nosso OTM1 favorito aí, colaborando com o podcast no trecho, mantendo-nos alerta quanto às notícias. Agora uma notícia um pouco política, um pouco polêmica. Não é o meu foco, aliás, nem é o foco do podcast Notícias de Cunho Político, mas essa em questão vai esquentar um pouco aí as teorias da conspiração. É aquela notícia que o sindicato adora. E é o seguinte: Ministério Público aponta Caixa 2 a CCR para a Alckmin. É isso mesmo. A nossa famosa operadora metroferroviária, né, privada, CCR, parece que está praticando atos ilícitos. Mas não foi recente, foi passado. Entretanto, pode ser que haja relação disso com algumas concessões feitas, certo? A maior concessionária de estradas do Brasil e a quinta maior do mundo está envolvida em uma trama ardilosa e bem silenciosa. Foram cerca de 5 milhões de reais repassados indevidamente via Caixa 2 para as eleições em 2010. As eleições de 2010 foram as eleições do governo do estado de São Paulo, onde o Alckmin ganhou. Não vou lembrar de qual foi o candidato, né? Eu só lembro das eleições passadas, que foi o Padilha. Não duvido que tenha havido Caixa 2 também. Mas em 2010 foi a época que a linha 4 estava sendo inaugurada, que ela tinha ganhado a concessão. Então talvez esse presente aí tenha sido uma gratidão, né, por assim dizer. O dinheiro havia sido entregue para o cunhado de Alckmin, que por sinal também tem ali envolvimentos com a nossa famosa Odebrecht, certo? Em tese, na teoria, a CCR ela não pode fazer doações para campanhas políticas, porque ela é uma concessionária de serviços públicos, seria um desvio de finalidade da verba, né, da função dela. Praticamente uma troca de favores, né, para não dizer outra coisa. A CCR tem em sua estrutura societária outras duas empresas que são bem conhecidas aí dos noticiários, né? A Andrade Gutierrez e a Camargo Correia, que, ironicamente ou não,
participaram da construção da linha 5 Lilás em algumas etapas, né? A estação Brooklyn, por exemplo, você vê ali bem grande o Camargo Correia ali, logo na entrada da cúpula, né? É visível o nome dela na construção da obra. Querendo ou não, são empresas de engenharia enormes, né? Tem um tamanho gigantesco. A CCR, né, só ressaltando, ela faz parte do novo mercado, ou seja, ela tem ali uma política, em tese, né, ela tem uma política de transparência e de fiscalização mais rigorosa que outras empresas, né. Entretanto, pode ser que isso não tenha sido suficiente para, quem sabe aí, enganar o olhar atento dos fiscais do TSE, já que eles fazem a contabilidade de todo o dinheiro que é investido nas campanhas. Além de Geraldo Alckmin, estão envolvidos também José Serra e Aloysio Nunes do mesmo partido, né, que no caso seria o PSDB. Né, também receberam valores aí da CCR. Todos os três, Geraldo, Aloysio e Serra, negam as acusações de que haviam recebido alguma coisa deles, né? Tanto que a assessoria de imprensa do Geraldo diz que não reconhece essa acusação, até nota ali que é falso e que está à disposição para qualquer tipo de investigação em relação a esse fato. Né? A CCR abriu uma sindicância interna através de um, abre aspas, comitê de alto nível, fecha aspas, formado por empresas de advocacias nacionais e internacionais. E a dúvida que fica, essa com certeza fica muito na cabeça, será que esse caixa 2 da CCR para o Alckmin, não sei se está realmente confirmado, mas de acordo com delações, é muito possível que tenha sido, mas será que esse suposto caixa 2 teria relação com as concessões metroferroviárias em São Paulo? A CCR já ganhou a linha 4 lá em meados de 2010, ela também ganhou agora a linha 5 Lilás, a gente vai ter a concessão da linha 15 Prata, a linha 8 e 9 ela já manifestou interesse, a linha 11, 12 e 13 ela já manifestou interesse de pegar também. Ela tem concessão de rodovias como a Autoban, Via Oeste, Rodoanel, enfim, são muitas coisas para se averiguar. E o sindicato ali, falando do jogo de cartas marcadas entre a CCR e o Alckmin, as empreiteiras, enfim. Para vocês verem que o jogo é bem mais profundo. E até reacenderia talvez aquela questão do cartel de trens. Houve um podcast no trecho que eu comentei sobre isso. Não vou lembrar a numeração do podcast, mas é um dos mais longos podcasts do trecho que eu já fiz. É um dos que tem mais de 1 hora. Eu acho que 1h30, 1h20 de podcast feito. E desses 1h20, 40 minutos foram dedicados só para poder falar do sistema ali, do cartel de trens que envolviam as empresas metroferroviárias de investimento de material rodante e sistemas e as empresas de engenharia com a construção das estruturas das estações. Isso é visível. E agora, chegando ao nível operacional, o nível do cartel, o nível do sistema ali de rotatividade de dinheiro tá evoluindo, né? Daqui a pouco vai ter funcionário de alta e média cúpula participando desse tipo de situação. As empresas como um todo, elas sempre enfaixadas, pregam a transparência, mas parece que nem tudo está tão transparente. Ou se está transparente agora, não evitou os erros do passado. Afinal de contas, essa transferência foi em 2010, mas poderia sim ter consequências nos dias de hoje. Ainda mais com a concessão polêmica da linha 5, né? Alguns aprovam, outros não aprovam. Mas enfim, né? Será que realmente a iniciativa privada é tão corrupta quanto os setores públicos? Né? Em tese ali, não desmerecendo ninguém, né? Quem é funcionário, eu também sou funcionário, afinal de contas, mas as altas cúpulas estão envolvidas com muitas tramóias, e isso é perigoso. Mas tá aí a nota, agradeço mais uma vez ao Lucas Souza pela informação, vai ficar como última notícia do podcast. Fiquem aí com o meu recado final sobre as fake news, lembrando
Caso haja confirmação desse fato, eu noticiarei e isso certamente vai ter um impacto tremendo aí no futuro das concessões metroferroviárias em São Paulo. E foi isso, esse foi mais um podcast no Trecho, edição de número 33, completamos, 33 não, 36, completamos mais uma edição na nossa 36ª edição, invicta. Bom, agradeço aí os ouvintes, a todos que gostam do nosso trabalho. Se vocês curtem o podcast no Trecho, convido aqueles que ainda não são inscritos a se inscreverem no canal. É um programa semanal de notícias, certo? Onde a gente aqui discute as principais pautas levantadas ao longo da semana. Em especial, eu agradeço aos links, inclusive como já reiterei no começo, ao blog Metrô CPTM pelas entrevistas que foram realizadas. Eu não participei, não tenho um vínculo com o site, mas foi muito bom para a pauta. É essencial que as pessoas promovam e incentivem meios de mídia alternativo. Uma dica que eu dou para vocês, ouvintes: tentem se desvincular da mídia grande, da grande mídia. A grande mídia é muito gorda, ela não tem muitos braços, né? Geralmente ela tem braços para política, para economia e para futebol. Agora as outras coisas, ela definitivamente não manja. E os jornalistas também não manjam. Eles são formados, mas infelizmente não tem um acervo técnico, não tem um acervo de conhecimento de anos ali em busca de informação, né? Não é pecado deles, eles não são obrigados a saber de tudo, mas isso carece muito numa informação, numa entrevista, carece muito em vários aspectos, certo? Deem preferência para uma mídia especializada. É a melhor coisa que vocês fazem para se informar com qualidade. Evitem o fake news, porque hoje em dia, mais do que nunca, o que mais tem é pessoas promovendo ou despromovendo informações para cunho político, cunho de vantagem própria, certo? É isso aí, agradeço a todos por mais um programa, tenham uma boa semana e até a próxima edição do podcast No Trecho.